Projeta, por favor, Mateus capítulo 16, verso 24. A tradução da Bíblia que nós usamos aqui, ela é Almeida Revista Atualizada. É uma sigla ARA, tá bom? Aí, por que eu gosto de usar a mesma aqui e que os líderes de célula usem também a mesma lá na célula? Para que vá ajudando você a memorizar os versículos, amém? Então, tem muitas versões de Bíblia aí, Então, são todas coerentes, estabelecidas no mesmo fundamento, só a linguagem que muda. Mas, às vezes, porque muda a linguagem, fica mais difícil de você assimilar e decorar, amém? Então, a palavra de Deus, ela tem que estar no seu coração e também na sua boca, amém? Então, ela produz um efeito quando entra no seu coração, mas a Bíblia fala que a boca fala do que está cheio o coração. Então, você precisa receber muita palavra ao ponto dela sair, Então, às vezes, no início, o trabalho é de decorar mesmo. Pegar um versículo que falou muito com você e ficar bastante tempo com ele. Amém? Mateus 16, 24. Então, disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. O Filho do Homem vem onde? No seu reino. Tem duas evidências aqui que eu preciso que você se atente. A primeira é de que, mesmo que ele comece falando a respeito de preservação da vida, quando Jesus faz uma pergunta, ele fala da alma. Então, não é qualquer tipo de vida que está sendo mencionada aqui. É uma vida específica. Porque não faria sentido ele fazer essa pergunta: que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Sendo que no início do versículo, ele fala que se alguém vir após mim, negue-se a si mesmo, pega a minha cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Então, não é qualquer vida, é uma vida específica. E aí, no versículo seguinte, tem um sinal. É uma vida da alma. Projeta Colossenses. Não, 1 Tessalonicenses 5, 23. 5, 23. 1 Tessalonicenses, perdão. TS. 1 TS 5, 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Por que eu estou mencionando esse versículo aqui para você? Para você entender que o Senhor trata especificamente de uma vida. E é por isso que a palavra alma aparece lá. Aqui em Tessalonicenses, ele está falando de que você é espírito, alma e corpo. E que a vida nessas três esferas, a vida no corpo, a vida no espírito e a vida na alma. Lá em Mateus, ele está falando de uma vida na alma. Quando você pega o original da palavra vida lá, você clica e vai em busca do original, a forma que foi escrita lá atrás, a palavra vida lá é psique. Então, é uma vida intelectual. É a forma dos seus pensamentos. Isso é alma. Por quê? Porque a forma dos seus pensamentos
é mais profunda do que a forma física da sua vida, sim ou não? E é mais superficial do que a sua vida no espírito. Amém? Então, não faria sentido para mim e para você, Deus, uma vez que salva você, falar de perdição para a sua vida. Faria sentido? Pai, ele morre em favor da sua vida, para que você tenha vida eterna, e aqui ele está mandando você perder a vida. Não parece meio que incoerente? Sim ou não? Parece, mas não é, porque a Bíblia é inerrante. A vida salva pela obra da cruz, graciosamente mediante a fé, é a vida no Espírito. E a Bíblia fala que o Espírito está pronto. Então, a palavra vida que identifica Espírito é zoe. E a palavra vida que identifica a alma é psique, que é o seu homem intelectual, é o seu ego, é a sua individualidade. Amém? Então, aqui, para quem que Jesus está falando? Em Mateus, no capítulo 16. Então disse Jesus a seus discípulos. Não era um sermão que estava sendo proclamado no meio da multidão. Ele estava falando para umas pessoas que já haviam sido selecionadas para andar mais perto. Ele estava falando para aqueles que haviam sido comissionados para o reino de Deus e para a proclamação da mensagem do reino. Amém? Então ele fala, olha, a cruz surte um efeito sobre nós, sobre as nossas vidas. E aquele que buscar preservar a sua própria vida, perdê-la-á. Mas aquele que entregar a sua psique, aquele que esvaziar sua alma a ponto de considerar a minha vida superior à sua própria vida, esse achará a vida. Então tem uma renúncia, né? Tem uma renúncia à vida que nos dá a vida real. Qual que é a importância de você entender a sua composição diante de Deus? Espírito, alma e corpo. Porque se você acreditar que Deus está falando de uma vida única, que inclui espírito, alma e corpo, aqui ele está falando que você pode perder a sua salvação se você negar a cruz de Cristo. Se você rejeitar a cruz, você perde a sua salvação. Mas é disso que ele está falando quando ele fala perderá a sua vida? Não, ele está falando que você perderá o reino de Deus. Amém? Uma das coisas que às vezes as pessoas ignoram quando vão atacar o Evangelho da Graça, projeta Efésios capítulo 2, verso 8. Esse é um dos versículos que você deveria decorar. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é presente de Deus. Como que você é salvo? Como? Pela graça. Pela graça. Graciosamente você foi salvo. Amém? Mediante a fé. E isso não vem de vocês. É um presente de Deus para você. Amém? Só que essa moeda de salvação, ela inclui duas faces, cara e coroa. Uma é a salvação, outra é o reino de Deus. São duas coisas distintas? Não, é a mesma moeda, mas são faces distintas. Por quê? Porque o reino é tomado por aqueles que escolheram renunciar à vida da alma em favor da vida de Cristo. Vocês lembram do discurso do apóstolo Paulo? Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Ele achou valor na vida de Cristo. E como ele percebeu a vida de Cristo? Renunciando à sua psique, renunciando os seus pensamentos, os seus desejos e as suas vontades. Você consegue enxergar que são coisas diferentes, mas são faces de uma mesma moeda? O que muda entre a salvação e o reino? O seu comportamento diante da aquisição. Porque pela graça sois salvos. O que você precisa fazer para ser salvo? Só crer e receber. Sim ou não? Em outras palavras, você não precisa fazer nada. Basta ter fé. E nem fala de uma fé muito qualificada, muito grande. Não, se ela for assim do tamanho de um grão de mostarda, se for um grão de mostarda partido ao meio, é o suficiente para a sua salvação. Mas a outra face, o reino, fala de uma perda, fala de um prejuízo e fala de uma renúncia.
Ok? Então, uma coisa é você ser salvo graciosamente por meio da fé. Outra coisa é você estabelecer o reino de Deus para a sua vida e receber o reino de Deus. E nós recebemos galardão e reino à medida que nós respondemos à vida de Cristo. Você sabia que só tem coroa para uma vida? Você sabia que só existe uma vida digna do reino de Deus? É só a vida de Cristo. Não tem outra vida qualificada para reinar. A única vida qualificada para reinar é a vida de Cristo. Por isso que a salvação te inclui em Cristo Jesus. Amém? A obra da cruz, ela é poderosa para te substituir, mas ela também é poderosa para te incluir em Cristo Jesus, te enxertar em Cristo Jesus. E na posição de Cristo é que você é coroado. Só tem coroa para uma cabeça, só para a cabeça de Cristo Jesus. Daí a exortação. Qual a exortação? De que você precisa perder a sua vida, porque só a vida de Cristo vai ser coroada. E nós não estamos falando aqui da vida no Espírito, nem da vida no corpo. Nós estamos falando dos pensamentos de Deus. Fala assim comigo, ó, alma é mente, emoções e vontade. Como que você identifica os sinais da sua alma? Quando as coisas procedem dos seus pensamentos. Quando as coisas fluem das suas emoções, ou são fruto dos seus desejos. São manifestações da sua psique, da sua vida na alma. E quanto a essa vida, Jesus fala para os discípulos o seguinte, olha, para reinar essa vida tem que ficar de lado. Você tem que renunciar aos seus pensamentos para que os meus pensamentos. Que ele fala de uma vida em detrimento da outra. A vida de Cristo, a psique de Cristo, os pensamentos, a mente de Cristo, as emoções de Cristo e os desejos de Cristo. Amém? Você consegue ver que quando você enxerga a moeda de maneira completa, não tem confusão no Evangelho da Graça? E que não são coisas distintas? Né? Aqui ele está falando que, olha, o amor pela sua vida, pelos seus desejos e pelas suas vontades vão impedir o fluir da vida de reino, da vida que manifesta poder, da vida de cruz. Por quê? A cruz se manifesta de maneira substitutiva, a ponto de colocar Cristo lá no seu lugar. E, pela absolvição dele, nós sermos absolvidos. Ele se faz maldito para que nós sejamos abençoados. Mas ela é poderosa o suficiente também para te colocar em Cristo Jesus e para te dar vitória sobre o pecado. A cruz, assumida em Cristo Jesus, ou a não preservação dessa vida, te empodera para vencer as suas emoções, controlar os seus desejos e não viver segundo os seus pensamentos. Pode olhar, a maioria das divisões que acontecem nas famílias e nas igrejas e nas empresas são choques intelectuais. São juízos individuais sendo estabelecidos em secreto. São agendas secretas no coração. Aí, qual que é o perigo? É o perigo disso vir à tona em algum momento. Por quê? Porque vai causar divisão. Lá no livro de Gênesis, nós vemos que no episódio da construção da Torre de Babel, Deus sinaliza poder sobre algo. Ele fala, olha, esse povo é um. Esse povo é um. Aqui em 1 Tessalonicenses, nós falamos de uma integridade entre espírito, alma e corpo, íntegros. Essas coisas precisam se manter da forma que foram criadas para ser. Não pode haver divisão entre o espírito e a alma do homem. E quem que regenera o espírito do homem? É Deus. Quando você crê em Jesus, pela graça, mediante a fé, quem que é salvo? É o seu espírito. Por quê? Porque a sua alma ainda precisa passar e está passando por um processo de transformação que requer de você uma renúncia, um desapego com essa vida aculturada com esse século. Em Romanos, no capítulo 12, no verso 2, a Bíblia diz, não vos conformeis a este século. Por quê? Porque a sua vida psique ou a sua alma é passiva de influência maligna.
recebe influência cultural, recebe influência física, recebe influência de tudo que acontece externamente. E qual que é a proposta aqui de uma vida de cruz para o reino de Deus? É você renunciar essas experiências em detrimento à vida de Cristo. E preservar única e exclusivamente os pensamentos de Deus a seu respeito. Mas quais são os pensamentos de Deus a seu respeito? Pensamentos de paz. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Mas onde é que está o desejo do homem que assume a cruz de Cristo? De quem é os desejos do homem que renuncia à própria vida em detrimento da vida de Cristo? Os desejos do homem que desapega da sua própria vida são os desejos de Deus. O que é alma? Mente. Muito bem. Já tem uns 15 minutos que eu falei, dá tempo de esquecer, né? Mente, vontade e emoções. Vontade. Isso é desejo? Sim ou não? É desejo. Então, quando você aprende a renunciar essas coisas em si para dar vida à mente de Cristo, às emoções de Cristo e às vontades de Cristo, é que nós reinamos. Amém? Então, ele não está falando para qualquer um. Ele está falando para aqueles que aspiravam o reino dele e iam proclamar essa mensagem do reino para muitas pessoas. Quando você olha para a Bíblia, você vê que esses homens se tornaram muito notáveis e fizeram coisas impressionantes. Mas todos eles, no final, entregaram a própria vida. Alguns foram apedrejados, outros foram decapitados, outros crucificados, alguns crucificados de cabeça para baixo. E você acha que eles fizeram isso de maneira triste, infeliz? Não. Por quê? Porque essa vida dos desejos e das emoções foram sendo desconectadas do homem natural. O apóstolo Paulo, à medida que ele vai caminhando com Jesus, após aquela experiência no caminho para Damasco, em Atos capítulo 9, você vê que ele vai se considerando cada vez menor, chegando ao ponto de, no último livro que ele escreve, ele falar que ele é o maior dos pecadores, o pior dos homens, a ponto de se chamar miserável, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Uma concepção a respeito de si completamente inferiorizada, diminuída. Mas as atitudes de conquista e de nobreza que esse homem fazia naquela geração são impressionantes. Entre os apóstolos é o que mais abre igrejas, é o que mais tem discípulos, a ponto de ele mesmo falar assim, olha, trabalhei mais do que os demais, não eu, mas a graça e o favor de Deus em mim. Orei em línguas mais do que todos eles. Fiz obras espirituais, em outras palavras. Com que liberdade o homem anuncia isso diante da congregação? Com a liberdade de Cristo, da vida de Cristo. É o desapego completo à reputação humana. Mas nós só conseguimos nos desvencilhar dessas coisas e dessas cargas de justiça própria se nós encontrarmos verdadeiramente a vida que vale a pena. Amém? Então, depois que o Senhor salva a sua vida, Ele abre uma porta para um caminho de perdição para a sua alma. E agora, é na maneira que você vai perdendo a sua vida é que você vai encontrando vida. Mas o que acontece? Uma vez que muitos de nós recebemos a vida de Cristo em nós, nós vamos ficando, na medida que o tempo vai passando dentro da congregação, cada vez mais apurado de juízo. Mas da mesma forma que só tem coroa para uma vida e a vida de Cristo, só tem trono e tribunal para uma vida. Só há um habilitado para julgar entre nós e apontar o dedo e os defeitos. E ele escolheu amar. Mas às vezes nós entramos em juízo. Por quê? Por causa da nossa racionalidade. Nós juntamos peças e comportamentos e tiramos discernimentos a respeito das pessoas. A respeito do pastor. Esse aí, não sei não, é magro demais.
Gostava daquele outro que era mais gordinho. Nem sei se o outro era mais gordinho, mas estou fazendo só uma analogia, né? Mas aí vai fazendo acepções, né? Vai sinalizando as suas escolhas e preferências segundo o temperamento, segundo a inteligência, o estilo de pregação. Eu prefiro esse do que aquele, ou por causa do ambiente, ou por causa da cor das paredes. Todas experiências rasas, experiências com homens. Mas e os ouvidos apurados para a vida que habita em você? Qual que é o grande teste muitas vezes para nós reinarmos? É a dificuldade de ouvir essa vida que clama no nosso interior. É a falta de ouvidos para ouvir a voz da vida que habita em nós. E por quê? Porque tem outra voz falando, tem outra vida vivendo. E qual que é a vida? A vida dos seus pensamentos. Né? Rapidamente você vê 1 mais 1 é 2. Então, olha, é problema que vai dar errado, você calcula. Mas o ambiente que foi aberto para você por meio de Cristo é para as loucuras daqueles que se perdem. É a convicção dos fatos que ainda não se concretizaram. O convite é para você continuar crendo, mesmo que os seus olhos estejam enxergando e a sua mente esteja entendendo coisas adversas e contrárias às prometidas. Porque isso é o reino de Deus. As coisas que agradam a Deus é por meio da fé. Só que ouvir as promessas e tomar posse das promessas de Deus para as nossas vidas vai ficando cada vez mais difícil na medida que você vai se apegando demais às suas preferências, às suas inclinações. Olha, tem um tipo de vida que é abominável a Deus. É a vida humana. E é por isso que Ele nos resgatou, para nos dar a vida de Cristo. Qual que é o nome que nós damos quando a pessoa aceita Jesus como seu Senhor e Salvador? Qual que é o nome? Novo nascimento. Nasceu de novo. Em outras palavras, é só para ficar mais bonito, mas acabou de executar a velha natureza. Morreu o antigo homem. Matou. Não se aproveitou. Né? Aqui nós vamos fazer uma reforma, então nós vamos aproveitar muita coisa. Mas na obra da cruz não tem ajuste e reparo. Não. Executa-se e traz de volta uma nova criatura. É um novo homem, agora habilitado a ouvir essa vida que foi recebida no coração. Amém? Só que o que te habilita a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus? Perder a sua vida, perder a sua psique, renunciar aos seus pensamentos. Boa parte das decisões e escolhas que nós vamos fazer no ministério, que nós vamos fazer como igreja, são completamente loucas. Quem é que começa uma reforma com uma leitoa? Não, você começa com o 13º, você começa com acerto trabalhista, você começa com o FGTS, você começa com empréstimo, e nós começamos com porco. Faz sentido? Não, parece loucura, esse pastor é doido. Põe um porco, né? Foi até engraçado, nós estávamos reunidos ali, a liderança, né? Nós vamos mexer aqui assim, assado. Aí um líder falou assim, eu vou dar um porco. Eu falei, glória a Deus, nós vamos rifar o porco, vamos levantar o recurso, e aí nós vamos começar o negócio. Vê se isso não é loucura. Você consegue ver algumas sensatez nisso? Não era muito mais prudente nós ir atrás do dinheiro, trabalharmos de maneira, aumentarmos as arrecadações, entre outras coisas? Muito mais sensato e racional. Talvez não sejam as formas que estão propostas para o reino de Deus agora. E aí, mesmo sabendo que tem caminhos mais seguros, o que nós fazemos? Nós ouvimos a voz do Espírito e nos alegramos por ser o Senhor nos motivando a fazer todas essas coisas. Olha, se você acha que eu estou tentando te motivar a vender rifa, eu estou mesmo. Na maior cara de pau, a me ajudar nesse negócio. Por quê? Da mesma forma que é um exercício muito difícil para você renunciar à sua vida, a minha vida nos pensamentos está em todo o tempo falando assim, cuidado. Você vai ser envergonhado, esse negócio não vai dar certo não. Esse dinheiro não vai dar não, você vai ficar aí com metade do material comprado, não vai dar para terminar, você vai falar o que para a igreja? É o todo tempo, é em todo tempo. Falando aonde? Na minha mente. A minha mente é o quê? Psique, é alma. O que ela precisa? Morrer. Morrer para a vida de Cristo, porque não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Eu preciso da vida na minha alma para a vida de Cristo.
O seu espírito, quando você é salvo, abraça o Espírito de Deus, a ponto de se misturarem e nunca mais poderem se perder. Sabe o que a Bíblia diz a respeito do Espírito? Diz que o Espírito está pronto. Então não tem obra acontecendo mais no Espírito daquele que foi salvo. É de uma vez para sempre. Se com tua boca confessares Jesus, a crença do teu coração, serás salvo. Pronto, foi salvo. Aquele que creu em Cristo Jesus, graciosamente, foi resgatado do império das trevas e trago para um reino de luz. E tudo isso é espiritual. Você não recebeu uma casa nova, você continua habitando no mesmo corpo. Você não recebeu um intelecto novo, emoções novas, desejos novos. Não, continua tudo aí. Mas o seu espírito está pronto. E isso te habilita a uma nova vida. E qual que é a nova vida? O princípio da cruz sendo aplicado sobre os seus relacionamentos. Olha, a cruz é um santo remédio. A cruz de Cristo. Você acha que Jesus sugeriria algo ruim para os seus discípulos? Sabendo o quanto eles custariam? Custaria a própria vida. Jesus é o maior interessado da história em preservar a vida daqueles homens. E agora ele está falando assim, ó, perde a sua vida. Por quê? Porque essa vida os impediria de viver o reino de Deus, aquilo que ele morreria para estabelecer. Vocês estão comigo? Pelo amor de Deus, que o Espírito Santo de Deus abra o seu entendimento para você perceber que a boa obra só começa com salvação, mas que assumir a cruz de Cristo, eu não estou falando aqui que você precisa ser chicoteado, não. Não estou falando aqui que você precisa ser pendurado no madeiro, não. Eu estou falando que você só precisa minar as forças da sua alma, ouvir menos os seus pensamentos, dar menos atenção para as suas emoções, subjugar um pouco mais os seus desejos, e isso te fará muito bem, porque destapará os seus ouvidos para ouvir a vida que reina no seu interior. Tudo que Jesus quer e tudo que Ele apronta para fazer depois da salvação, para que você possa ouvi-lo e de alguma maneira poder enxergar as circunstâncias, o pastor, as pessoas, a maneira de Deus. Que à medida que você vai renunciando a essas coisas, a cruz de Cristo vai te dando novas óticas a respeito de todos os cenários. Você sabia que a cruz é remédio bom para as vistas? Porque ela te dá os olhos de Cristo. Ela te faz ver o perdido com compaixão. Te faz ver a mulher adúltera, a prostituta, com olhos de ternura, a ponto de ir em busca dela. Só a cruz tem esse poder. Outra coisa não tem. Não tem colírio melhor do que esse. Olha, a coisa mais evidente que acontece com o homem depois da queda é a reputação, é a preocupação. Se você ler Gênesis capítulo 3, que é onde o homem e a mulher comem do fruto proibido, da árvore do conhecimento do bem e do mal, a primeira coisa que eles fazem é tampar aquilo que eles viram como vexame, como vergonha. Sabe como é que é o nome disso? Sabe o que isso significa quando você tenta cobrir com a sua inteligência, com os seus talentos, as suas falhas? Sabe como é que é o nome? Justiça própria. E por que eles agiram em justiça própria? Porque eles tinham um zelo pela vida deles. O que Deus tinha falado para eles lá no Éden? Olha, se vocês comerem, vocês morrerão. Então, não é difícil você racionalizar e entender por que eles estavam tentando preservar a própria vida. Porque tinha uma ameaça iminente. Nós comemos do fruto da morte, nós vamos morrer. Ele falou para não comer, eles caíram em si. Então eles estavam certos. Só que veio um homem, o segundo Adão, e escolheu morte de cruz para te tirar do império da morte e trazer você para um reino de luz. Ele te deu nova vida. Ele pôs fim ao medo. Você não precisa mais se autopreservar. Em outras palavras aqui, em Mateus, Jesus está falando assim, solta as folhas de figueira, filho. Abandone a sua própria reputação. Ignore o seu achismo. Não se apegue demais às impressões que você tem de você mesmo, ainda que as impressões que você tem de você estejam em um laudo médico, psiquiátrico, patológico, não importa, não se apegue a essas coisas, porque se você perder essa vida, se você deixar morrer esses pensamentos, você vai achar a vida que reina, a vida que vive,
Olha, a vida de Cristo é a única vida que vai ser recompensada por tudo que está acontecendo na igreja. Então a única forma de você reinar é estando nessa vida, permanecendo nela e ouvindo a vida de Cristo no seu interior. Olha, a cruz precisa ser aplicada nos seus relacionamentos. Todos eles. Você precisa se relacionar com o seu cônjuge de maneira sacrificial. Não é? Dessa você não gostou, e amém. Mas você tem que fazer sacrifícios em favor de uma aliança. Você tem que renunciar aos seus pensamentos, os seus pontos de vista. Você tem que manter as suas emoções, o seu furor. Trava a sua língua de toda palavra torpe, para que se manifeste o reino de Deus na aliança que você tem com o seu cônjuge. Por quê? Porque se você perder essa vida, você vai achar vida. Amém? Amém. Deus está vendo. O que significa amém? Assim seja. Vai ser. Aplique a cruz em todos os seus relacionamentos, em todos os seus projetos. Olha, eu já ouvi tanta pregação da cruz, tantas. E assim, quase todas me faziam chorar muito. Porque eu sempre encontro alguém mais crucificado que eu. Sempre acho alguém mais devoto, mais santo, com mais renúncia. Lá em Goiânia, certa vez, nós nos apegamos à oração. Aí nós decidimos que íamos orar 1 hora, no mínimo. Para ser pastor tem que orar 1 hora. E foi rapidinho, apareceu quem orava 2 horas. Então vamos orar 2 horas. Aí de repente veio um cara numa conferência e falou assim, olha, se você tem ministério e você não consegue orar pelo menos 4 horas por dia, você não pode ser pastor. Começamos com 1 hora, oramos 2 horas, estava arrumando às 3, chegou nas 4, falou, olha, esse trem não tem fim não. Não para não, Aí até que nós percebemos que não era por meio do nosso comportamento, era a favor de uma identidade que nós havíamos recebido. Nós precisávamos e precisamos mesmo aprender a ouvir a voz daquele que habita. E você só consegue ouvir a voz daquele que habita em você se essa vida tiver espaço para se manifestar. Daí a recomendação de Jesus: deixa morrer, deixa essa vida da sua alma ir pelo ralo, para que a minha possa ser manifesta, e eu vou embelezar os seus olhos em todos os cenários. Você vai enxergar as pessoas como eu as vejo. Você vai ver oportunidades em meio ao caos. No cenário da miséria, você vai ver um motivo para manifestação de poder, porque é assim que eu vejo o caos. Lá em Gênesis, no capítulo 1, a Bíblia fala que a terra estava sem forma e vazia. Um caos, abismo, trevas, e o Espírito pairava sobre as águas. Jesus está lá, e ele não espera uma contrapartida. No verso 3, a Bíblia fala que ele disse, ele falou. E o que ele falou? Ele falou aquilo que estava cheio o coração. O coração de Deus estava persuadido da melhora. E a Bíblia fala que ele disse, haja luz, e houve luz. Por que as palavras dele foram criativas? Porque vinham de um coração completamente alinhado com a vida que habitava nele. A vida de Cristo. Olha, Deus te fez templo do Espírito Santo de Deus. Mas não é só uma questão... Uau! Glória a Deus! Eu estou aqui dentro do horário. Vocês não acreditam. Olha, às vezes, quantos aqui viram um vídeo de uma garota não, uma mulher já madura, falando assim, eu estou convicta da minha salvação, mesmo vivendo da forma baixa que eu vivo. Ela usou um outro termo, eu estou tentando embelezar aqui para você. Eu tenho certeza da minha salvação, mesmo vivendo na baixaria que eu vivo. Ela dá um tapa na cara de muitos cristãos, porque vive na prostituição, vive no adultério e vai para as redes sociais proclamar. E o que você vê embaixo desse vídeo? Um monte de crente ressentido. Um monte de crente preocupado com aquela atuação. Olha, ela está falando o seguinte, ela teve coragem de falar uma realidade que você vive. Ela está falando assim, olha, ele habita dentro de mim, mas eu não escuto para nada.
Eu faço segundo os meus desejos. Eu caminho segundo as minhas emoções. E o que a minha mente e os meus pensamentos processam, é isso que eu faço. Em outras palavras, eu estou pouco me lixando para aquele que habita em mim. De maneira nenhuma, o que ela está fazendo tem poder de tirar o espírito de dentro dela. Porque uma vez que ela creu, o espírito se consolidou lá. Mas ela pode viver desse jeito para o resto da vida, ignorando aquele que a tanto amou. Você não acha indigno demais, não? Você não acha que é ingratidão demais, não? Qual que é a recomendação? A recomendação aqui para os discípulos é para que isso não acontecesse com eles. E talvez está acontecendo com você. Você é salvo, mas você dá muito mais atenção para os seus pensamentos, para as suas conclusões, as conclusões que você tira a partir de fatos e acontecimentos, fofocas e fuxicos, do que aquilo que o Deus está falando no seu interior e ao seu coração. Por quê? Porque a sua alma, essa vida psique, promove tanto ruído na sua cabeça que você está com os ouvidos tapados para a voz interior. O que abre os nossos ouvidos para ouvir? É a revelação de que você é amado. Você já encontrou assim situação que tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que vem alguém, para de frente para você e fala, e parece que só está mexendo os lábios, você não entende nada? Já aconteceu ou não? Só comigo, né? Lá em Goiânia nós tínhamos uma rede com 210 irmãos. Então é muita gente. E aí eu proibi, em determinado momento, as conversas de corredor. Falei, olha, tá proibido me parar no corredor para falar de qualquer assunto. Você pode me cumprimentar, você pode me dar presente, você pode me abraçar, você pode brincar comigo, fazer o que você quiser. Mas você está proibido de tratar de qualquer assunto comigo sem marcar um horário. Exclusivamente por causa disso. Nós estávamos preparando o culto, estávamos preparando o batismo, estávamos preparando o encontro, estávamos fazendo inscrição, estávamos dando aula. E as pessoas cruzavam e faziam perguntas. Aí você falava, hã? Aí beleza, passava uns 15 dias, aparecia a foto do que o irmão ou a irmã estava fazendo. Mandava mensagem, filho, você fez isso? Eu fiz. Mas por quê? O senhor autorizou. E eu falo assim, quando? Aí ele fala, aquele dia, assim, assado. E eu, meu Deus do céu, o que eu fiz? Por quê? Embora eu tivesse ouvidos, os meus ouvidos não estavam disponíveis. A minha atenção estava em outro. Da mesma forma, assumir a cruz de Cristo, a mensagem da justificação para a sua vida, vai destapar os seus ouvidos pelo amor e vai dar a paz que você precisa para encontrar uma saída sábia em todo e qualquer problema. Sabe qual que é uma das coisas mais gostosas que eu encontrei no ministério? É o aconselhamento. É uma das coisas maravilhosas. Infelizmente, no ministério pastoral, não dá para fazer só o que você gosta. Porque senão eu abri um gabinete só para atendimento. Eu gosto de pregar também. Eu continuaria pregando. Mas eu abriria só para conversar com gente problemática. É muito bom quando você percebe a testa perdendo o franzido. Uai, desse jeito eu não tinha pensado. É lógico. Você está no problema. Você está ouvindo as vozes das circunstâncias. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu estou vendo de maneira lúcida. Olha, o Espírito Santo não se envolve nas suas queixas e nas suas demandas. Essa é a vida que vale a pena ser vivida. Assim como o apóstolo Paulo, o apelo aqui de tomar sua cruz e seguir a Cristo, para você parar de ouvir as circunstâncias. Aos seus olhos, a riqueza que te é prometida está longe demais ainda. E todas as vezes que você faz uma escolha ruim, mais distante ainda fica. Por quê? Porque a sua desqualificação deixa claro que você não está pronto. Mas tem promessa. E aí, diante da promessa e de uma circunstância, o que você faz? Você pensa muito bem. Mas qual que é a recomendação aqui? Deixa morrer os seus pensamentos, filho. Fica com os meus. Eu é que sei que pensamentos tenho a seu respeito. Em outras palavras, viva a loucura do Evangelho da Graça. É porque é loucura. Na medida que você for se conformando a esse entendimento e assimilando que você é amado e resgatado para viver dessa forma, Fernanda,
as pessoas vão começar a achar que você tem problema. Porque as pessoas te miram, elas falam assim, esse pastor tem problema. É lógico, senão não era pastor, né? A Bíblia fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Eu não tenho nenhuma dúvida de que esse aqui é o lugar do maior pecador mesmo. Mas é justamente essa compreensão, essa convicção consciente é que acentua progresso nas nossas vidas. Porque toda vez que você se arrepende, toda vez que você reconhece os seus maus caminhos, você dá um passo na direção do progresso, sim ou não? Não é muito ruim você fazer uma coisa errada de maneira ignorante? Você faz errado sem saber que está errado? Tem alguma possibilidade de melhora para alguém que está fazendo errado de maneira ignorante? Tem não. A menos que alguém vai lá e conscientiza. Fala assim, olha, você está fazendo assim, assim, assado. E você tem que fazer frito e torrado. Naquele momento ele fala assim, nossa, meu Deus, nunca pensei nisso, é ou não é? Naquele momento, sabe o que ele fez? Ele se arrependeu. Metanoia. Os pensamentos mudaram o curso. É progresso ou não é? É avanço. Então, na medida que você vai vendo as desqualificações e escolhe sair da forma, das conformações das circunstâncias, a vida de Cristo vai ganhando vida na sua vida. Então, viva uma vida crucificada. Ame a cruz de Cristo. Levarei eu também minha cruz. Aleluia! Até por uma coroa trocar. A cruz é proporcional à coroa. Mas só tem coroa para uma cabeça. Você precisa permanecer na posição. Olha, permanecer na posição tem relevância quando você considera um morador. Esse Espírito, ou esse Deus que se fez residente no seu coração por meio da fé, ele espera ser ouvido, a ponto de governar a sua vida. Só que não dá para servir dois senhores. É a Bíblia que fala. Ou você serve a um e aborrece a outro, ou então você está com mais problema do que você imagina. Então, você vai servir a sua própria vida ou você vai dar voz à vida de Cristo em você? O apóstolo Paulo chega no ápice das suas revelações e ele fala que morrer é lucro. Morrer é lucro. Olha, racionalmente tem alguém que faz essa conta e consegue conceber a morte como lucro? Ninguém. Morte é prejuízo. Perder um filho é prejuízo, é doloroso, é incompreensível. Um pai enterrar um filho, meu Deus! Você também perder sua vida é muito ruim. Mas o apóstolo Paulo chegou ao ponto de falar assim, olha, morrer para mim é lucro. Sabe por quê? Porque a crucificação, a vida crucificada se tornou tão recorrente, tão repetitiva, ele renunciava os seus pensamentos de uma maneira tão recorrente que ele foi desapegando da vida. Falou, olha, pouco importa, sabe? O apóstolo Paulo, juntamente com Silas, foram presos e açoitados. As prisões naquela época, elas eram em um cenário onde não tinha saneamento básico. Então não tinha esgoto. Aí você acha que alguém ia lá pegar o preso para levar ele no banheiro? Onde você acha que os presos comiam e faziam as suas necessidades? Na prisão, na cela. E você acha que por causa dessa estrutura de resto de comida, homem sujo e necessidades fisiológicas, essas celas eram postas aonde? Nos buracos mais profundos, para não incomodar ninguém. Você acha que era no meio do palácio? No meio da cidade? Não, cava-se um buraco, o mais fundo possível, para essa caatinga ficar só lá. E a Bíblia fala que eles foram açoitados, chicoteados. Né? Olha, um romano chicoteando um judeu é coisa assim muito viril. Quantos aqui já assistiram a Paixão de Cristo? Então, aqui lá é um romano batendo em um judeu, que se dizia Deus, que se dizia Cristo. Então, as pancadas eram para arrancar mesmo lascas de couro das costas. Depois de tudo isso, eles foram postos em um calabouço, preso. A Bíblia fala que à meia-noite,
eles resolveram louvar a Deus. Meia-noite. Quantas conclusões durante o dia. Você já viu que quando temos uma enfermidade, às vezes se acentua uma melhora durante o dia, mas quando vai chegando à noite, parece que o quadro vai piorando? Parece que seu corpo começa a inflamar-se todo, né? A meia-noite é o ápice das trevas, é a pior hora, é o pior momento. É as trevas mais densas que poderiam passar naquela circunstância de terem sido espancados e açoitados por causa de Cristo. Olha, eles tinham muitos motivos para sentar e recalcular a torre. Falar assim, olha, Silas, chega aqui, vamos revisar esse negócio aqui, porque esse projeto está colocando nós em cada roubada. Olha só onde nós viemos parar, rapaz. Faz sentido não, só porque nós pregamos o evangelho, apanhar desse tanto, ficar num lugar como esse. Mas não foi o que eles fizeram. A Bíblia fala que eles cantaram ao Senhor, louvaram a Deus. Naquele dia os romanos encontraram homens que cadeias não podiam prender. Eles estavam ali fisicamente, mas o seu espírito pairava livremente a ponto de louvar a Deus. A Bíblia fala que Paulo e Silas na prisão cantaram. E quando eles cantaram, a terra tremeu. E as portas das cadeias se abriram. E as correntes se despedaçaram. E até quem estava preso lá por motivos justos, teve os cativeiros quebrados. As portas das celas de todos os presos foram liberadas. Só tinham santos lá. Mas quando você age de maneira espiritual, assume a sua cruz e ouve a vida de Deus que habita em você, até quem está perto é contaminado com favor. E se espalha. Até o seu vizinho, que não tem nada a ver com a história, de repente está sendo abençoado. Está em outro patamar, como diz o outro. Amém? Quem tem ouvidos, ouça. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga Jesus. Jesus hoje é Espírito, habita dentro de você. Ele requer de você uma atenção especial. Ouvidos espirituais, olhos espirituais, um falar espiritual. Amém? Quero te convidar a ficar de pé. Uau! Aleluia! Eu queria que você fechasse seus olhos. Começasse a pedir ao Senhor. Baixa essa luz para mim, Mari, por favor. A mesma que a gente abaixa no louvor. Só para você ter mais um momento de intimidade. Livre-se de toda reputação. Comece a clamar para que o Senhor governe a sua vida. Te dê olhos que veem, ouvidos que ouvem. Porque não temos mais a nossa vida preciosa para nós mesmos. Não. O viver que nós queremos e anelamos e ansiamos é o viver de Cristo. Cristo vive em nós. Comece a clamar por essa revelação, por esse entendimento. Assuma a sua cruz. De maneira graciosa, perceba os sinais e o peso da glória de Deus recaindo como favor sobre você, sobre a sua casa. Deixa eu ouvir sua voz. Começa a pedir olhos que veem, ouvidos que ouvem. Peça para o Espírito Santo de Deus te ensinar a renunciar à sua própria vida e expressar pela sua alma somente a vida de Cristo. Por meio da cruz, o sacrifício de Cristo. Espírito Santo de Deus, faz isso. Faz isso hoje. Abre os nossos olhos, nós queremos ver. Dá-nos revelação do seu favor, da sua obra consumada na cruz. Dá-nos entendimento. Libera os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos desejos, para serem conformados à tua vontade. É o que nós queremos, a tua boa, agradável e perfeita vontade.
para criar os nossos filhos, projetar o nosso futuro e viver uma vida de fé. Aleluia.